Vamos lá? Vamos pegar a base de sempre. Pastor, eu estou cansada. Não cansa não, irmão. Não cansa dessa palavra não. Não cansa não, porque é aqui que a gente nunca mais vai esquecer. É a importância, Gálatas capítulo 5, a importância de viver uma vida de paz. Quem quiser levar uma vida de paz tem que ser dirigido pelo Espírito Santo, tem que ser guiado pelo Espírito Santo. 18, versículo 18, capítulo 5, versículo 18. Mas se vocês são guiados, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ou seja, não está sob a lei, mas está sob o Espírito. A gente nunca fica desgovernado, irmão. Entende? Nunca ficamos desgovernados, nunca ficamos sem liderança, não ficamos sem jugo. Toda pessoa tem um jugo, toda pessoa tem um jugo. E a gente não fica sem jugo, não é isso que Jesus veio fazer, tá? A gente saiu do jugo da servidão, saiu do jugo da lei. Eu já expliquei algumas vezes aqui para vocês, né? Que a palavra cônjuge vem da palavra jugo, que significa os dois debaixo do mesmo jugo de vida. Os dois estão debaixo do mesmo jugo de vida. A importância, né, de estarem em harmonia, em sintonia, em sincronia, caminhar junto, pensando o máximo possível parecido, os objetivos têm que ser o mesmo. E nós estávamos casados, né, no jugo da lei, mas aí a gente morreu, porque o casamento acaba quando um dos dois morre, e a gente morreu. Fomos crucificados com Cristo, o casamento com a lei acabou, mas não ficamos desgovernados, não ficamos. Somos agora casados com Jesus. E aqui diz guiados, dirigidos, governados, liderados pelo Espírito. Então já não está sob a lei, mas não, volta a dizer, mas não está desgovernado, tá bom? 19. Só comentar mais uma coisa. Quando eu fico repetindo, não está desgovernado, não está desgovernado, é que liberdade não é libertinagem. Fomos livres, somos libertos, mas liberdade não é libertinagem. Não é porque a gente não está debaixo da lei que a gente vai fazer o que dá na telha, como o pessoal aí fala, né? Eu sou livre, aí faz o que dá na cabeça. Não, não é assim. A gente está sendo liderado pelo Espírito de Deus. 19. Olha, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lasciva, já estudamos, idolatria, estudamos, embora tinha muita coisa ainda para falar, e feitiçaria. Estudamos inimizade, porque no 20 e no 21 vem uma série de pecados relacionados às relações humanas. Mas a gente está devendo, né? Feitiçaria. Então vamos lá. Para a gente estudar feitiçaria e entender um pouco melhor, a gente vai para o livro de Atos. Vamos estudar a reação de um ex-feiticeiro, mas que não estava totalmente liberto, né? Não estava ainda totalmente liberto. Atos 8. A verdadeira liberdade, ela acontece no coração. A gente entende isso, né? Fica bem claro aqui nessa história. Vamos lá? Na minha Bíblia, em cima tem Simão o mágico. Há um destaque, né? Para aquilo que ele era. Mas significa feiticeiro. 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Esse homem, ele tinha notoriedade. Geralmente uma pessoa, quando ela faz uso da feitiçaria, ela busca notoriedade.
Só que tem uma coisa muito interessante na Bíblia, quando ela fala de feitiçaria. Eu pergunto para você, se você tem um filho e todas as vezes que você dá ordens a esse filho, ele teima, ele insiste em não fazer ou em fazer do jeito dele, pela metade, o que você diria desse filho? Como você iria rotular esse filho? Qual o nome que você daria para esse filho? Você ia dizer que você tem um filho, mas que esse filho é o quê? Normalmente você ia dizer rebelde. Sim ou não? Rebelde. Porque toda vez que você dá uma ordem, ele teima com você, ou ele não faz, ou ele faz pela metade. Faz do jeito dele. É a diferença, né? Lá fora, as pessoas, quando eu falo irmãos lá fora, é as pessoas que não dão importância na palavra de Deus, tá? Quando eu falo lá fora. Lá fora, as pessoas teimam em não fazer a vontade de Deus. Fazem o que elas bem querem, elas não fazem a vontade de Deus. Mas dentro da igreja, tem muitos que fazem pela metade, fazem do seu jeito. Até faz, mas faz pela metade, não digo todos, mas tem muitos que é assim. Então, o que é a feitiçaria? É interessante que a gente acabou de ler que esse homem, ele tinha notoriedade, ele era um homem famoso. Geralmente quem busca essa prática da feitiçaria ou busca ser famoso ou até já conquistou, né, essa fama, mas considera a fama algo importante. A gente vê por aí, né, nome de grandes feiticeiros. A palavra é mais usada para, né, no nosso país, que é macumbeiro, pai de santo, mãe de santo, também tem muito a ver, né, com o que a gente vai falar. E o que é a feitiçaria? A feitiçaria é tentar manipular o poder sobrenatural, tentar manipular o sobrenatural em favor de si mesmo, de forma individual, particular e egoísta. Quando a pessoa entra nessa prática de feitiçaria, a Bíblia diz que o pecado da rebelião é como o pecado de feitiçaria. São casados, não, andam juntos. E aonde um está, o outro está. Por quê? Porque quem entra no pecado de feitiçaria quer manipular o poder sobrenatural, quer manipular o sobrenatural em favor de si mesmo ou em favor de uma pessoa. É algo particular, é individual e algo egoísta. E começou lá no Éden. A rebeldia e a feitiçaria. Porque, aliás, começou no céu. Porque a feitiçaria é você teimar com a vontade de Deus. É você rejeitar. A feitiçaria é rejeitar a vontade de Deus. É rejeitar a vontade de Deus e tentar manipular para fazer a sua própria vontade. Isso é feitiçaria. Rejeitar a vontade de Deus. Por isso é um pecado muito grave. É um pecado gravíssimo e é um pecado que Apocalipse deixa bem claro que essas pessoas, que está separado para elas, é o lago de fogo e enxofre, o inferno. E a rebelião é a pessoa teimar na sua própria vontade, é ela insistir na sua própria vontade. E lá no céu havia alguém que quis ser o seu próprio Deus, Satanás. Ele quis ser o seu próprio Deus, ele quis que a vontade dele sobrepujasse a vontade de Deus. Pronto. Lá começou a rebelião e começou a feitiçaria. E lá no Éden, ele coloca em questão a vontade de Deus. Para Adão e Eva, coloca em questão a vontade de Deus. E normalmente quem entra nesse caminho e quem busca esse tipo de coisa, tem dúvidas em relação à vontade de Deus, ou então rejeita, não quer saber a vontade de Deus, não quer saber. Como que se faz?
para a gente poder entender melhor. Olha só, geralmente é assim. É só um exemplo, tá? É só um exemplo. Vou me colocar na pessoa de exemplo, mas volto a dizer, é só um exemplo. Digamos que eu me interessei por uma pessoa e comecei a ter um sentimento muito forte. Esse sentimento foi crescendo, de repente eu me encontro absorvida por esse sentimento, eu me encontro sendo consumida por esse sentimento, por essa paixão, e eu quero viver esse sentimento, eu quero viver essa paixão ao lado desta pessoa, e esse sentimento está me consumindo. Há um empecilho para que eu e essa pessoa a gente venha se unir. É que essa pessoa, ela já é casada, mas eu quero tanto que existe uma forma, existe um poder, pode, de alguma forma eu posso viver ao lado dessa pessoa, eu posso viver, existe um meio. Então vou manipular o sobrenatural, fazer uso do poder sobrenatural para causar, um rompimento, um término no casamento desta pessoa. Então vai terminar o casamento dela e finalmente eu vou poder ter essa pessoa do meu lado. Pronto, nós vamos estar juntos e eu vou viver feliz, viver essa paixão feliz. Até quando? E não importa, por que é tão egoísta? Não importa se do outro lado uma família foi destruída, se pessoas estão sofrendo, estão sendo, o seu interior está sendo destruído, se filhos estão sofrendo, estão ficando sem o cuidado, o zelo, a companhia do pai. Não importa, o importante é que agora eu possa desfrutar daquilo que estava me consumindo e finalmente a minha vontade está sendo feita. Eu tenho essa pessoa do meu lado. Essa é uma das formas que as pessoas usam a feitiçaria, mas existe outros. Eu dei um exemplo, mas existe outro. Eu quero muito esse emprego, essa vaga era para ser minha, porque eu me sinto capaz, eu me sinto preparado, e se eu chegar lá, eu desempenho da melhor maneira possível. Eu quero muito esse emprego, tinha que ser meu. Então existe uma forma? Não existe. Manipular o sobrenatural, vou fazer com que essa pessoa venha perder o emprego. Sei, existem pessoas que oferecem esse serviço de manipular o sobrenatural. De alguma forma essa pessoa vai sair, ela pode adoecer, ela pode pegar uma doença incurável, ela pode sair do serviço, pode sair por uma depressão, mas a vaga vai ficar livre e finalmente eu vou ter esse emprego, que é algo que eu tanto quero. É só mais um exemplo, o poder, essa cadeira, irmãos, e como é usado pelo poder, para querer o poder, Os políticos usam muito isso, a cadeira, esse cargo, essa posição, eu quero. Então existem pessoas que oferecem, a gente vai no final falar isso, mas acontece mesmo? Quando acontece, pega ou não pega? Porque tem crente que ainda tem essa dúvida, Mas existe um meio de manipular o sobrenatural para que eu possa ter aquilo que eu quero. É muito interessante o que a gente encontra aqui em Simão. É mais coisa aqui para a gente aprender. Ele tinha notoriedade, tá? No 11. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas, feitiços. 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Esse homem estava acostumado com o sobrenatural. Ele estava acostumado com
o poder na época de Faraó. Faraó também quis ser Deus no Egito, né? Ele quis ser Deus, e ele usava esses feiticeiros para manipular o sobrenatural, até para que a vontade dele fosse feita. Ele estava acostumado com aquilo, só que quando ele vem para o Evangelho, ele vê poder sendo manifesto, e para ele é diferente. Como com o Faraó, ele faz o cajado virar uma cobra, mas a serpente de Moisés engole a serpente de Faraó. O poder de Deus é sempre maior, é sempre mais impactante, e é algo que realmente deixa a pessoa mais boquiaberta. E ele ficou assustado com o que ele via: pessoas sendo curadas, pessoas sendo batizadas, pessoas sendo transformadas. Aquilo ali foi deixando ele muito encantado com aquilo. Ele ficou entusiasmado com aquilo. Ele acompanhava Filipe de perto, andava e observando aquilo. No 14: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém e Samaria receber a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Vou dar uma pausa aqui, eu preciso comentar. Vou comentar. Tem algumas igrejas, que falam que quando você é batizado nas águas, você já recebe o Espírito Santo. Eu realmente acredito que o Espírito Santo já começa a andar com a pessoa, caso o coração dela deseje isso. O Espírito Santo já começa a andar com ela. A plenitude do Espírito Santo é outra coisa. O batismo com o Espírito Santo é outra coisa. E eles haviam sido batizados nas águas, mas por imposição de mãos. Os apóstolos, por imposição de mãos, eles foram lá para batizar essas pessoas com o Espírito Santo. 17: então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem aos apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Uma pausa. Eles já eram crentes, irmãos. Já eram crentes. E o que ele está pedindo aqui? Ele oferece dinheiro, e ele quer o poder para fazer o mal, para fazer o bem. Não é para fazer o mal, para fazer o bem. Lá fora tem muitas pessoas que querem manipular o sobrenatural para fazer o bem. Não, você vem, a gente vai fazer um serviço aqui, um trabalho para ficar curado, vai fazer um trabalho aqui para o teu marido voltar para casa, nós vamos fazer um trabalho para que você possa ganhar ânimo de novo. E tem muita gente lá querendo manipular o sobrenatural para fazer o bem. E dentro das igrejas também tem muito feiticeiro. Misericórdia. Tem muita gente também buscando. Olha a palavra que eu estou usando: buscando. Eu poderia perguntar durante toda essa pregação, para você saber se você se encaixa nesse pecado gravíssimo ou não. Eu pergunto para você: o que é que você está buscando? O que você está buscando? Porque tem muita gente dentro da igreja que está buscando poder, buscando o Espírito Santo, buscando tanta coisa. Mas olha só, a gente entende melhor ainda. 20: Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo, para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. No 21, não, ele diz, olha o que Pedro fala aqui no 21: não tens parte nele, nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Dá uma pausa aqui. Olha a justificativa de Pedro:
Pedro justifica que o pecado da feitiçaria, que o porquê ele não obtém aquele poder, ele já havia se convertido, mas por que ele não tem aquele poder? Porque ele não tem parte desse ministério. O problema está no coração dele. O problema está no coração dele. E o problema da feitiçaria está no coração. E o problema da rebeldia está no coração. Sim, o problema da rebeldia está no coração. E o problema da feitiçaria está no coração. A rebeldia, porque nós temos a nossa vontade. Todo mundo tem vontade. E muitas delas se chocam com a vontade de Deus. E algumas delas até parecem ser pura, boa. Muitas das nossas vontades parecem ser tão corretas. Salomão ia falar isso, né? Que há caminhos que ao homem parece direito. Algumas coisas que a gente quer na nossa vida parecem tão certa, tão correta, não parece fazer mal para ninguém. O problema está no coração. No coração. A rebeldia é por causa das nossas vontades. As nossas vontades. E a feitiçaria é a gente buscar que a nossa vontade ela se realize. O problema estava no coração dele. O problema da feitiçaria e da rebeldia estava no coração desse homem. Nosso coração, ele precisa confiar totalmente em Deus, porque nós temos as nossas vontades. E algumas delas, a gente vai ter que abrir mão. Para abrir mão de algumas, não vai. Para abrir mão de algumas, a gente abre. Tudo bem, você já tem vontade de Deus, vai ser fácil. Mas tem outras, irmãos, que não é fácil não, é difícil. A gente julga ser importante para a gente, mas na visão espiritual, na visão da eternidade, nós vamos ter que abrir mão, porque é fútil. Para a gente pode ser importante, mas em comparação com a eternidade é fútil. E por outro lado, às vezes é porque mais na frente vai atrapalhar a nossa caminhada cristã, vai atrapalhar. Nós não temos essa visão do futuro, então mais na frente vai atrapalhar a nossa caminhada com Cristo. O coração precisa descansar no Senhor, crendo que um Deus que foi capaz de dar o seu filho para morrer no nosso lugar, é lógico que Ele quer sempre o nosso bem. É lógico. Se quando nós pecamos e recebemos a condenação, Ele poderia abrir mão da gente. Acabou, né? Vocês tiveram a oportunidade de vocês, agora vocês jogaram fora. Nós caímos com o nosso pai, recebemos a mesma sentença que o nosso pai. Mas se o Deus que para nos resgatar, para nos redimir, Ele dá o seu filho para morrer de morte cruciante por nossa causa, é lógico que Ele nos ama, é lógico que Ele quer o melhor para nós. Então vamos descansar na vontade dEle. Vamos descansar na vontade dEle. Muitas das vezes a gente vai até chorar para abrir mão de algumas coisas, mas crendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a rebeldia, a pessoa teimar, que ela quer, mas o que você está buscando? E por que você quer? Acho que já também falar isso, né? Vocês estão buscando, vocês pedem, mas não recebem. Às vezes é exatamente por isso, porque a gente quer. Eu quero tanto isso, eu quero tanto aquilo. As igrejas cheias de gente assim, irmãos, cheio de rebelde, eu quero isso, e luta muito por algo, por uma coisa, busca, mas pode até parecer certo, pode até parecer correto, como Simão, que ele queria, era uma coisa boa e parecia correto, mas toda a nossa vontade, toda a nossa busca, ela tem que ter duas bases. A primeira base é que todo o poder que nos é concedido, toda a nossa energia, tudo que nós pudermos fazer, deve ser em favor de alguém, buscando o bem de outros e não de nós mesmos. Nosso maior exemplo é Jesus Cristo, que Ele se despiu da sua glória,
E mesmo sendo Deus, ele veio ao mundo, não, como ele diz assim, né? Evangelho de Mateus capítulo 20 e 28. Se a gente falar, eu vou demorar muito, tem muita coisa ainda para falar. Mateus 20 e 28, ele diz assim: mas o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir. Amém? Então, tudo que nós quisermos obter, poder, dinheiro, prosperidade, tudo que a gente quiser, a gente precisa pensar no bem do próximo. Falando em dinheiro, irmãos, se alguém quiser crescer, quiser desenvolver, quiser prosperar, precisa desejar fazer o bem, precisa desejar ajudar outras pessoas, precisa desejar ser usado por Deus para acudir a outros. Amém? Que nem uma pessoa falou para mim: não, eu quero crescer, eu quero prosperar, mas é porque eu quero gerar emprego, quero poder ajudar outras pessoas. É isso. Então, Jesus diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Essa é uma base, é para o bem de outras pessoas, é em favor de outras pessoas. Eu preciso amar o meu próximo. Lembra do exemplo que eu falei? Eu quero, não importa se o outro está sofrendo. Não foi assim. E olha que esse povo ainda diz que acredita em Jesus. O nosso exemplo é Jesus. Ele abriu mão da glória dele, do poder dele. Mas tem pessoas que insistem na sua vontade, quer, então vai manipular o espiritual para que a sua vontade prevaleça, ainda que venha se chocar, ainda que em detrimento à vontade de Deus. Então, esse é a feitiçaria e a rebeldia também. A outra base é que, ainda que eu queira fazer, ainda que o que eu quero é bem, é bom, eu acredito que vai ser bom, está correto, mas existe uma base que também foi ensinada por Jesus, que ela é essencial, é muito importante, que é a vontade de Deus. Porque Jesus, ele nos ensinou que nós devemos orar. Eu quero, Pai, se for possível, essa é a minha vontade, mas com tudo que se faça a tua vontade. Pronto, se nós estivermos nessas duas bases, esse pecado nós estamos livres. Então, o pecado de feitiçaria, esse homem aqui, esse irmão, o pecado estava no coração dele. Ele estava ali caminhando, mas não havia uma libertação total naquele homem, porque ele estava buscando algo bom, talvez até para fazer o bem. Só que o coração dele não era puro para receber. E aí ele tenta manipular coisas que ele fazia antes, né? Com dinheiro. E olha, Pedro, ele dá uma sentença muito, muito dura. Versículo 20. 22. Vou voltar no 21. Não tens parte, né, nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então, uma pausa aqui, né? Ficou bem claro, irmãos. É um coração reto, é um coração puro, é um coração reto. Um coração reto é aquilo que eu falava no outro dia para vocês. Se o Senhor for o nosso prazer, se o nosso prazer estiver no Senhor, agrada-te do Senhor, né? Se o nosso maior prazer for o Senhor, de maneira nenhuma os nossos desejos serão impuros. Então, um coração reto jamais vai desejar fazer o mal para alguém, ou manipular o espiritual, o poder sobrenatural. Tem pessoas que não estão satisfeitas com o casamento, não estão satisfeitos com o emprego, não estão satisfeitos. Tá, você pode até querer algo mais, mas nos é dado um poder para que nós possamos, né, usar, que é o poder da oração. Tem que ir em ninguém, fazer, criar, pegar objetos, nada disso. Existe algo que Deus, Ele pede para nós em vários versículos: orar sem cessar, orando em todo o tempo, que é o poder da oração.
versículo 22. Ele diz assim: olha, arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. No 24. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseres sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Olha só, Pedro, ele fala sobre uma sentença sobre esse homem. E aí, eu volto a perguntar: o que é que nós estamos buscando? Na verdade, o que você está buscando? Você está na presença de Deus e está buscando o quê? E em que está baseada a tua busca? Em que está baseada a tua busca? Você está buscando o quê? E para que você quer? Para que você quer? Você realmente pensa no próximo? Você ama o próximo? Você realmente deseja o bem de outras pessoas? Como Jesus, que não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E nós também, a exemplo de Jesus, queremos ver o bem do próximo, desejamos ver o bem do próximo e acreditamos que a vontade de Deus realmente é a melhor para nós. Nós temos nossas vontades, mas a gente acredita que Deus, a vontade de Deus é o melhor para nós. Se a gente acreditar nessa caminhada, a gente vai abrir mão de algumas coisas, a gente vai acabar abrindo mão. Temos outros exemplos, né, de rebeldia, que é o caso de número 16, que é Corá, Datã e Abirão. Eles não estavam satisfeitos com a vontade de Deus, porque Moisés era o líder, tantos outros ali que tinham capacidade para aquilo, mas Moisés se achava o líder. Eles não estavam satisfeitos com a vontade de Deus. E nós precisamos estar satisfeitos com a vontade de Deus, porque nós acreditamos que a vontade de Deus é o melhor para nós. E, como diz Samuel para Saul, e a respeito do porfiar. O que é porfiar? Porfiar é a pessoa insistir, é teimar, é discutir. Mas nós não somos assim. A gente não teima, a gente não insiste. Embora nas igrejas tem muita gente assim, mas a gente não teima, a gente não insiste. A gente ora, a gente suplica, a gente clama, mas a gente está sempre dizendo: contudo seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus, ela vai sempre estar acima da nossa, que ela sempre venha sobrepujar a nossa, que ela venha sempre ser maior. Não importa o que a gente quer, mas que a vontade de Deus sempre prevaleça na nossa vida. Amém, Jesus? Então, queremos muitas coisas e vamos buscar muitas coisas, mas sempre nas duas bases, buscando o bem do próximo e sempre buscando a vontade de Deus. Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. Amém? Vamos orar? Se coloca de pé em nome de Jesus. Tá, deixa eu comentar uma coisa rapidinho com vocês. Pode ficar de pé, que a gente já vai terminar. Tá, mas e aí? Crente pega, eu vou logo dizer uma coisa bem aqui. Cuidado com as tuas palavras. Às vezes, a gente tem que ter cuidado até nas nossas brincadeiras, porque começa a dar assim uns rolos, umas coisas erradas na vida do crente. Aí o crente diz assim: mas não é possível. Será que fizeram feitiço para mim? Poxa, só pode ter feito um feitiço na minha vida, porque do jeito que as coisas dão. A palavra que a pessoa fala já está dando legalidade para o mal. Até porque feitiço pode pegar na vida do crente. Eu poderia até falar lá de números, né? Que não pega na vida do crente, mas eu quero citar outros versículos. Feitiço pega na vida do crente. Vou citar aqui 3 versículos para você saber que não pega quando o crente é fiel a Deus, quando verdadeiramente o coração é sincero, é puro e ele ama o próximo e ele busca a vontade de Deus. Que é
1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Vamos lá rapidinho, vamos. Coisa rápida, vamos lá. 1 Pedro 2. Coisa rápida. Coisa rápida e linda e forte. Olha só, diz assim, no 9, 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tá bom, vamos nem continuar, tá bom. Você sabe o que é propriedade? É meu. É meu, é inviolável. Quem toma conta sou eu. É meu, sou eu que mando. É meu. Propriedade exclusiva de Deus. Outro, 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Resumindo, vocês são casa de Deus. Casa de Deus. E finalizando 1 João 5, vai para frente, 1 João capítulo 5. Feitiço pega no crente, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Intocável, inviolável. Aquele que verdadeiramente é um crente sincero, é um crente fiel, ele é de Deus e o diabo não toca. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar.